Olá, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva e nos permita refletir. Cumprimento a todos e estou muito feliz por novamente poder falar, tendo como base a doutrina espírita, essa maravilhosa doutrina, e fazer algumas reflexões, compartilhar reflexões com vocês, justamente no momento atual. Eu tenho por hábito fazer sempre o Evangelho no lar. E numa das leituras utilizadas, eu encontrei um capítulo que me serviu de inspiração para a reflexão de hoje. Trata-se do capítulo intitulado Ato de Caridade, do livro de Chico Xavier, Vozes do Grande Além. Bom, mas antes de iniciar o tema, eu gostaria de perguntar a todos para que respondessem a si mesmos. Quem aqui já perdeu uma viagem muito importante, seja de trem, de avião, de ônibus, e depois teve que arcar com as consequências? Como se sentiu? O que aconteceu? E aqueles que nunca perderam uma viagem, tendo a passagem na mão, o bilhete na mão, poderão ponderar, né, quais são as consequências de uma perda, talvez insuperável, de uma situação assim. Bom, pois bem, nesse livro, que se trata de relatos de vários espíritos que compareciam em sessões em Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier trabalhava, e embora ela seja de 1956, ela é bastante atual para a gente parar e pensar. Trata-se de um espírito que vivia no Rio de Janeiro e desencarnou aos 55 anos de idade. Ele era um corretor de imóveis bem-sucedido, ele tinha 2 filhas, era casado e se dizia espírita. Comparecia sempre às reuniões na casa espírita, ouvia as palestras, acompanhava as orações de cabeça baixa, bem concentrado, mas ao final dos eventos ele aproveitava os amigos para oferecer a venda dos imóveis. Mesmo assim, ele achava que cumpria todo o seu dever como espírita. Nunca levou suas filhas para a evangelização, nunca participou de atividade beneficente nenhuma programada pela casa, nunca se dedicou aos estudos das obras básicas e achava que tinha cumprido simplesmente o seu papel de espírita dessa forma. Nunca fez o evangelho no lar e veio a desencarnar, então, achando que tinha cumprido todo o seu papel de bom espírita. Desencarnado, se viu sozinho, abandonado e ninguém para ampará-lo, ninguém para recebê-lo. Ficou perdido entre o lar e a casa espírita. No lar, encontrava apenas 2 filhas disputando a sua herança, que jamais sentiam ou pressentiam a sua presença. A esposa, ao contrário, quando pressentia-o por perto, invocava-o que buscasse os infernos. E ali ele levou anos agregado à casa, à matéria. Quando ia à casa espírita, também ninguém o reconhecia, ninguém o percebia, porque todo o trabalho do bem desenvolvido naquela casa nunca foi da sua sintonia. Não seria agora que iriam lembrar dele. E passaram-se os anos, ele perdido nessa situação, ele agregado à materialidade, não sabia orar, não conseguia orar com sentimento, porque a sua vida era toda egoísmo e materialismo. Cansado de tanto sofrimento, anos depois ele sai da sua casa, onde ficava agregado, busca um espaço fora, perambula meditando o porquê daquela sua existência, o que havia acontecido, o que ele havia feito, o que havia tudo de errado com ele. Chorando, lamentando, desesperado, eis que aparece um consolador, aqueles espíritos benignos que ficam
buscando aqueles que perambulam depois de desencarnados, sem encontrar um caminho, sem ter um amparo. E vendo ele naquele desespero, o encaminha a uma casa espírita, onde um ser de luz, naquele dia, estaria amparando e buscando dar socorro aos necessitados. Indo a essa casa espírita, ele sequer conseguia falar da sua situação, porque ele não conseguia se conectar realmente. Mas ao final foi indagado como foi a sua última encarnação. O que ele havia feito? A resposta dele foi muito clara. Eu me ocupei da minha família, eu me preocupei com o seu conforto, com a saúde. Ao que o mentor, então, respondeu: isso qualquer animal faz. Emudecido, ele buscava em vão, nas suas reminiscências, algo que o fizesse merecedor da caridade divina, da atenção. E não encontrava, lamentavelmente ele não tinha nada a seu favor, nada que justificasse que ele fosse atendido. Depois de algum tempo ele lembrou que em certa ocasião 2 amigos da casa espírita o convidaram para ir visitar uma moribunda, numa região muito pobre, muito simples. E ele, muito a contragosto, aceitou o convite. Foi, mas bem contra a sua vontade. No meio do caminho surge um telefonema e tira um dos amigos do trajeto. Teria que atender uma outra emergência. Ele segue com um amigo só. Chegando na casa, ele é apresentado, toca o telefone, o outro amigo também é chamado para um atendimento de emergência e ele fica só. E como ele não sabia o que fazer, ele não entendia de caridade. O máximo que ele viu foi os últimos suspiros daquela mulher ofegante, doente, que estava com uma pneumonia muito forte, estava prestes a desencarnar e ela lhe agradece. Morre em suas mãos. A única coisa que ele soube fazer naquele momento foi despender uma grande quantia, coisa que ele não fazia, para que ela tivesse um sepultamento decente. A família ficou muito grata e ele se viu livre daquela obrigação e foi embora. No momento que ele rememora esse ato caridoso, embora contra sua vontade, aquele espírito que havia desencarnado, aquele ser, aparece e o abraça. Aquela ternura de agradecimento que ela lhe deu o fez renascer, o fez despertar para a sua recuperação, para ele retomar o tempo perdido, para ele refazer toda a sua caminhada. Então ele começa também a atender os moribundos, viver em favor do próximo, para recuperar toda a sua materialidade, né? Desenvolver nele agora uma espiritualidade que ele não havia sentido. Então, por que do título Ato de Caridade? Um único ato de caridade que ele fez, que ele se lembrava de ter praticado na vida, foi capaz de transformar, né, o seu espírito sofredor num esperançoso, em alguém que teve a consolação, que teve a graça divina de poder recomeçar. E o que ele nos deixa de lição assim muito profunda, realmente, é que todos nós somos viajores temporários por aqui, mas que infelizmente nós só percebemos que perdemos a viagem, que não desfrutamos a viagem, que estando com a passagem, o bilhete na mão, nós perdemos o trem, o avião, o ônibus. Nós perdemos aquela viagem tão importante porque não sabemos utilizar a passagem, o bilhete, os recursos que temos na mão. Nós não sabemos fazer uso e perdemos a viagem. Mas só descobrimos isso, infelizmente, do outro lado da vida, quando é muito tarde.
Então nós recebemos na vida os bilhetes com todo o trajeto já pré-definido, com todos os caminhos, todas as coisas que nós queremos ver, fazer, percorrer. Mas nós deixamos a viagem, às vezes, passar em branco, ou simplesmente nem embarcamos. Perdemos literalmente a viagem, estando com a passagem na mão. E eu me lembrei que como deveria se sentir o homem das cavernas, quando ele, frente às coisas inusitadas que aconteciam, o trovão, o raio, o fogo espontâneo que nascia de uma descarga elétrica e que ele desconhecia a origem e a finalidade. Como ele se comportava diante daquilo. Nós hoje temos a tecnologia, a ciência e estamos abismados, estamos afrontados por uma situação inusitada da qual não estamos conseguindo saber o que e o porquê. Essa pandemia veio num momento não do homem da caverna, mas do homem que já recebeu todos os recursos, todas as informações necessárias para fazer a melhor viagem, o melhor percurso de vida. O trabalho hoje, para nós buscarmos uma solução para a pandemia, nós vamos encontrar na ciência, na tecnologia. Coisas que o homem primitivo não tinha, não sabia como se defender. Nós temos os recursos. Mas nós temos que nos preocupar, além disso, com a sociedade, com a economia, né, com o desenvolvimento do ser humano. E quais os recursos que temos para isso? Nós temos em mãos os melhores modelos. Nós admitimos que Jesus é o nosso modelo e guia. Mas estamos seguindo o seu passo? Aprendemos a caminhar como ele nos ensinou? Nós temos as obras básicas de Kardec, que nos trouxe essa doutrina maravilhosa, que ampliou o nosso conhecimento para além da materialidade. O que nós estamos fazendo com o uso da doutrina? Estudamos, lemos todas as obras, repetimos páginas e mais páginas do Evangelho quase que diariamente, fazemos palestras, ouvimos palestras, dialogamos, conversamos, mas e no nosso dia a dia? Estamos aplicando esse recurso que recebemos? Nós estamos realmente fazendo uso da passagem, do bilhete para a viagem? É uma pergunta que explode a cada momento. O que eu estou fazendo aqui? Paulo de Tarso nos deixou a frase famosa que fora da caridade não há salvação. Mas que tipo de caridade nós praticamos? Se é que praticamos. A da esmola? A da materialidade, simplesmente? Como nós estamos vivenciando o que é caridade? O momento exige a nossa atenção para o outro, mas infelizmente nós confundimos a necessidade do isolamento social com um distanciamento social. Deixamos a caridade engavetada, estamos congelados pelo medo. Infelizmente, os nossos modelos nós estamos deixando de lado. Leon Denis, numa de suas obras, coloca um trecho bastante interessante que eu gostaria de ler. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. São todos itinerários bem seguros para a nossa viagem chamada vida. Mas quantos de nós a estamos perdendo? O que temos feito pelo universo?
O nosso universo é esse planeta, que serve para nós de escola, que serve de hospital e de penitenciária, dependendo do nível de imperfeição que ainda reside em nós. O que estamos fazendo para melhorar esse nosso universo? E a nossa consciência? Quando deitamos, conseguimos deixá-la tranquila? Conseguimos analisar o nosso dia como fazia Santo Agostinho e pensar no que fizemos de bom e o que poderíamos melhorar e o que poderíamos deixar de praticar? Temos feito isso com a nossa consciência? E a nossa religião? Nós usamos títulos. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou espiritualista, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a maior religião é o amor. Dentro desses títulos, nós estamos conseguindo vivenciar algo de amor verdadeiro? Como nós definimos amor em nossa vida? Como nós praticamos o amor em nossas vidas? Leon Denis diz que o nosso espelho, o nosso ídolo, tem que ser Deus. A quem nós estamos idolatrando? Ao dinheiro? Ao poder? Às posições? Aos destaques sociais? Como estamos tratando os outros? Como nos encontramos em relação ao próximo? Qual o nosso ídolo? Como nós vivenciamos aquelas pessoas que nos trouxeram tantos exemplos bons? Estão ultrapassados? Já não nos servem de guia nesse momento tão terrível que é essa busca por satisfação, por ter mais, querer ter mais e ajuntar e ajuntar e ajuntar? O que nós temos feito dos nossos ídolos? O maior ídolo que tivemos presente entre nós, Jesus. Nós o idolatramos verdadeiramente por amor e por caminhar com Ele? Como temos nos dirigido ao próximo? Se hoje nós descêssemos definitivamente do trem, nos encontrássemos do lado de lá, se buscássemos como nosso personagem do livro uma ação, um ato, um pensamento, nós teríamos algo a depor a nosso favor? Teríamos alguma coisa que nos colocasse em condições de implorar misericórdia? Seríamos dignos de receber algum abraço? Teríamos amigos lembrando por nós numa oração com verdadeiro sentimento? Nossa família lembraria de nós com amor ou apenas estaria preocupada em dividir os bens materiais que deixamos na terra? Que tipo de riqueza nós devemos deixar atrás de nós? Que tipo de herança nós vamos plantar? Nós passamos pela vida tendo tantos recursos, recebendo tanto. O que fazemos? No livro, o autor se comparou a uma terra árida. O espírito, que falou, se comparou a uma terra árida que apenas sugava a água da chuva sem nunca ter frutificado nada, sem nunca ter produzido nada com aquela água que recebeu. Então nós estamos terras áridas, estamos apenas sugando os recursos que recebemos. Nós somos humanos, ainda muito imperfeitos, com certeza, estamos muito longe ainda da perfeição, mas estamos na busca, estamos indo atrás, estamos viajando. São várias viagens que nós fazemos. Temos vários parceiros, encontramos várias situações. Os pais humanos, quando investem nos filhos, eles investem para valer, em educação, em saúde, em instrução, tentando fazer com que o filho tenha a melhor viagem.
O que ele espera que aconteça com esse filho? Será que ele vai ser feliz de ver o fracasso? Será que ele vai ser feliz de ver o filho jogar tudo fora o que recebeu? Se nós humanos nos preocupamos tanto com o sucesso da viagem dos nossos filhos carnais, o que Deus espera de nós? Como Ele acha que nós devemos conduzir essa nossa viagem? Vamos parar e pensar como estamos dirigindo a nossa caminhada. Vamos refletir. Esse tema não traz grandes filosofias, não traz grandes explicações, mas traz grandíssimas indagações. Estaremos nós perdendo a viagem? Mesmo tendo todos os recursos ao nosso dispor? Se perguntarmos hoje o que Deus espera de mim, que resposta temos para dar? O que estamos fazendo com as nossas vidas? O momento exige uma reflexão incrível. Essa pandemia veio nos paralisar praticamente para nos dar tempo para refletir. Estamos tendo muito tempo para pensar, mas estamos realmente pensando? Se estamos agora paralisados nessa correria da busca pelo ter, pelo fazer, pelo construir, pelo ganhar, se a gente está tendo tempo para parar e refletir, é porque algo maior nos espera. Não precisamos só nos focar nas soluções práticas da economia, da saúde, da busca da vacina, da solução imediata, porque nós nunca mais voltaremos ao que éramos antes. Deus espera de nós a transformação, o crescimento, o sucesso, que a gente realmente cresça, que isso sirva, né, que essa reflexão que a gente possa fazer sobre o que Deus espera de nós com tudo isso, qual o caminho melhor para esta viagem ter sucesso, para ser uma grande empreitada, para que quando eu chegue do lado de lá, eu tenha alguém para me esperar, alguém para me receber, que eu deixe do lado de cá orações fervorosas a meu favor, que eu não precise implorar ajuda, que eu possa ser útil aqui e do lado de lá, que eu possa sempre estar a caminho do Pai, a caminho da perfeição. Meus amigos, eu não trouxe aqui um grande estudo, mas eu trouxe aqui uma grande reflexão, algo que eu gostaria que atingisse a todos, que todos pudéssemos parar, fazer a pergunta: que viagem eu estou fazendo? Estou perdendo tempo? Estou perdendo a viagem? Quando será a minha chegada? Chegarei ao destino correto, certo, próspero? Tenho uma excelente reflexão. Espero que todos cheguem à conclusão de que não haverá apenas um ato de caridade que os encontre do lado de lá, que haja vários atos de caridade somados, que a experiência desse espírito que foi escrita em 1956 sirva hoje para 2020, para 2030, para o tempo que for necessário, mas que a gente não perca essa viagem. Feliz viagem a todos.